Eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em Marcos, capítulo 5, do versículo 24 adiante. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecerá muito sob o cuidado de vários médicos e gastará tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor? E ainda perguntou: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Poderoso, né? Agora eu vou compartilhar com você um outro texto mais poderoso ainda, que é lá em João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é melhor e maior do que nosso pai Jacó, que que nos concedeu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, ela respondeu. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher ao Senhor: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creiam em mim, mulher. Creia em mim. Mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai como nesse monte, e nem em Jerusalém e nem nesse monte. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoraremos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora de que fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Glória a Deus. É muito importante nós meditarmos nas duas palavras. A primeira palavra foi a da mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos procurando a cura, gastando dinheiro com médicos, remédios, medicamentos. Hoje em dia vamos colocar aí terapias para ser curada. E quando ela entendeu que Jesus estava passando sobre aquele lugar, ela falou: não, se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi curada porque ela teve fé. E na mulher samaritana, ela estava procurando água para beber. Só que uma água que passa. Sicar, que é a terra onde ela foi buscar a água, se chama Terra dos Bêbados. Então aquela água era uma água que trazia felicidade momentânea, uma alegria momentânea, um prazer momentâneo. E quando ela vê Jesus, ela reconhece que Jesus é o Messias, é o Salvador, ela recebe da água da vida, sabe? E ela começa a pegar os paradigmas que ela tem referente a judeus, samaritanos, isso, aquilo, e Jesus começa quebrando todos os paradigmas. Porque quando Jesus vem, ele faz milagre. Então, o meu propósito hoje é te fazer um convite. Esse convite é uma água que não é essa água que a gente é acostumado a beber. Uma água que a gente bebe, passa um tempo, a gente volta a ter sede. Não é aquele remédio que você toma, sei lá, para diabetes, pressão alta, que você toma, sabe? Muita gente que tem diabetes, no meu caso, tem que tomar medicamento todos os dias, todos os momentos, todas as horas, porque senão a diabetes vai aumentar ou vai diminuir e você vai passar mal. E só que existe um Deus que ele quebra toda essa barreira da doença, toda essa barreira de problemas e traz para nós milagres. E eu quero te convidar para uma casa de milagres. Nas casas de milagres tem cura, nas casas de milagres tem poder, nas casas de milagre tem unção.
E eu quero muito, 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 muito poder você desfrutando, ver você desfrutando de algo poderoso. Uma das palavras que eu não mencionei aqui para ler fala sobre João 3,16, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se entende? Que, meu, Jesus ele ama tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanta gente, que o seu pai amou muito mais que entregou Jesus para que eu e você não perecesse. Para que eu e você não vivesse a mesma vida que a gente está vivendo. É cumprir um propósito. É viver uma vida de milagre. É viver uma vida de fé. É cada dia você ter uma vida de testemunho. E só tem uma vida de testemunho quem decidiu ir para casa de milagre. Que depois que você passa para casa de milagre, o pós, o depois, fica tudo mais leve. Fica tudo mais tranquilo de levar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos. Pensa, ela estava já cansada de ouvir falar que existia uma cura, de ouvir falar que existia uma vacina, de ouvir falar que existia algum remédio. Ela estava cansada, porque ela já tinha gastado o tempo dela todo e não conseguia resolver esse fluxo de sangue. A mulher samaritana, ela toda hora se casava com um, se casava com outro, se casava com outro, porque ela queria algo que ela não conseguia ter, que era o prazer, que era ter a vida eterna, que era ter o amor de Deus. A felicidade estava nas drogas, sabe? A bebida, né, que esse cara é a terra dos bêbados, era prazer momentâneo. Então toda hora ela tinha que ir lá no poço, beber água, pegar mais prazer, pegar mais energia. E quando ela se encontrou com Deus, teve um encontro com Deus, com Jesus, ela entendeu que existe uma água maior que a água que a gente bebe. Existe uma água mais profunda do que aquilo que a gente sente de vazio. Sabe, talvez você está com depressão. Talvez você está pensando nesse exato momento em se matar, se suicidar. E Deus está te falando, vá para a casa de milagres, que lá acontecerá milagres. Talvez você é ferido de igreja. Ó, quem é ferido de igreja já foi ferido de igreja. E eu não tô batendo no peito porque eu gosto de dizer isso. Eu tô batendo no peito que eu entendi que a melhor coisa no mundo é você viver para Jesus. A melhor coisa no mundo é você renegar, renunciar a sua vida para viver uma vida com Cristo. Sabe? Muitas vezes as pessoas falam para mim, nossa, mas você é assim, você é assado, você é isso, você é aquilo. Só que elas não entendem o processo. Os 12 anos buscando a cura. Os 12 anos buscando uma água que não matava a minha sede. Só que teve um dia que eu fui para um encontro com Deus, para uma casa de milagre, para uma célula, para um culto. E nesse dia Jesus falou: ó, tem uma água que vai te trazer vida. Tem uma água que vai te trazer saúde. Tem uma água que vai te trazer alegria. Tem uma água que não vai te dar mais ansiedade, não vai te deixar mais depressivo. Tem uma água que sempre que você querer, ela vai estar lá disposta, de braços abertos. O que eu queria falar para você, e não menos importante, mas senti de falar, é sobre a história do filho pródigo. Sabe, existe na Bíblia a história de um cara que pegou tudo que tinha de herança pro pai e falou: pai, me dá sua herança, tô querendo ir embora, tô querendo picar a mula, não aguento mais ficar aqui, não aguento mais não poder viver minhas vidas, não aguento mais não ter liberdade, me dá a herança e tchau. Pegou, foi embora, gastou tudo. Foi na melhor balada, foi na melhor tabacaria, foi no melhor restaurante, churrascaria, Outback, McDonald's. Só que chegou um momento que acaba. Assim como os remédios que a mulher do fluxo de sangue tentava tomar para curar e não acontecia, assim como a mulher samaritana que tentava beber da água do mundo e não conseguia matar essa sede, acabou. Chegou uma hora que você esgota e não consegue mais sentir prazer naquilo que você está fazendo. E ele pegou e começou a comer aquilo que é dos porcos, que nem os porcos aguentam comer. Sabe, na Bíblia, muitas coisas são tipo parábolas, para te mostrar o quão sofrimento que é a situação. Imagina você comer restos de porcos, pegar tudo aquilo que o porco está comendo é sofredor, é sofrimento, porque ele vivia do melhor da terra com o pai dele. Só que ele decidiu pegar a herança e ir embora, desfrutar do mundo. E ele começa a pensar: nossa, meu pai é tão bom, mas tão bom, que eu vou voltar para casa e vou pedir para que eu seja o empregado dele. E quando ele está no meio do caminho, ele encontra o pai de braços abertos, falando: filho amado, a quem eu tenho prazer. E ele pega e pede para os empregados fazer uma festa, fazer o melhor cordeiro, fazer aquele almoço top, porque o filho dele voltou. E existe um filho que estava dentro da casa, de braços fechados, bravo, revoltado, porque o cara que pegou a herança foi embora, virou as costas pro pai, gastou o mundo, picou a mula, bebeu muito, comeu muito, mas quando voltou, teve uma festão. E ele que estava lá dentro da casa não desfrutava disso e ficou com inveja do irmão. E por que eu estou compartilhando isso com você? Existem pessoas que estão afastadas de Deus, da igreja, do ministério, do chamado, e elas se afastaram por conta de pouco, sabe? Pouquinho. Era um relacionamento que apareceu e não era de Deus, mas diabo, fantasia, sabe? Tipo, não, acho que é você mesmo, e se for você eu vou ter que sair da igreja, porque senão eu vou ficar fora do meu ministério, assim, assim, assim. Ou às vezes sai por tão pouco, que é aquele serviço que é de sábado a sábado, só que você recebe 3 mil reais por mês, e quando você vê, você tá numa depressão lascada, que você não consegue descansar, não consegue viver.
Às vezes você saiu tão pouco da presença de Deus por conta, sei lá, de alguma droga que você se iludiu, você conheceu e não conseguiu sair mais. E você todo dia pede, Deus, eu quero voltar. Deus, eu quero voltar. Mas você não consegue, porque você acha que o que você tá tendo agora basta, dá pra ir. E quando você percebe, você tá comendo coisas do porco. Lesma, lama, bosta, pensa em tudo que você imaginar. Você tá comendo tudo isso. E é aquele momento você pensa, será que meu orgulho vale mais do que estar na presença de Deus? Será que meu orgulho vale mais do que estar aqui na Cracolândia? Fala coisa pior, mas tem gente que, sei lá, tá em casa, mas tá afastado da presença de Deus por conta de coisas simples. E vou falar da pessoa que estava em casa e não desfrutava. Eu vejo jovens hoje na igreja que tá na casa do pai, desfrutando da presença de Deus, mas acha que o irmão que tá do lado dele tá recebendo mais do que ele. Ao invés de ele tá lá apoiando, pô, ele tá crescendo, ele tá avançando, eu vou avançar junto, vou pegar essa unção, vou pegar essa bênção, vou crescendo, absorvendo e desenvolvendo amor com Deus, vou crescendo, absorvendo. Você entende? Pessoas que em vez de estar olhando para Jesus, está olhando para quem? Para as pessoas. E a pessoa que é pecadora igual ela. E aí se frustra, desanima. E quando vai ver, tá fora da igreja de novo. Tá afastado da igreja de novo. Ou se não tá dentro da igreja, mas desanimada, frustrada. Então, eu sei que eu falei muito, mas o meu propósito aqui é te convidar para ter uma casa de milagre. Para ter uma experiência na casa de milagre. É, casa, só de você falar casa, você já se sente acolhido. Nossa, uma casa. Alguém que abriu a porta para me receber, me dar um alimento, me dar uma água, um remédio. Casa de milagre tem milagre. Casa de milagre tem cura. Casa de milagre tem salvação. Casa de milagre tem restauração. Eu queria deixar uma frase, sabe? Pra você que tá me ouvindo, sei lá, acabou de deitar na cama e tá assistindo o Instagram, vendo, scrollando aí as redes sociais e parou nesse status, parou nesse vídeo, parou nesse Reels e tá querendo ter essa experiência que a mulher samaritana teve, essa experiência que a mulher do fluxo de sangue teve. Só que pensa, nossa, acho que é melhor ainda não. Sei lá, eu vou chegar na igreja, o povo vai me ignorar, vai falar que eu sou estranho, que eu sou esquisito. Você acha que eu sou a pessoa mais linda da face da terra? Eu não sou, cara. Você acha que eu falo bem? Não falo, mano. Só que Deus ele usa as pessoas que mais loucas, as pessoas pensam que, sei lá, o que Deus está fazendo. Ele vai usar. E nós não olhamos para o externo. Nós olhamos para o interno, que é o interno que importa. É o interno que nos vai fazer forte. O amor, ele decidiu nos amar, para que nós venhamos transbordar desse amor. Ter empatia é você pegar aquilo que se recebeu de Deus na casa de milagre e levar para outras pessoas. Então você que vai, você que tem o interesse de ir, lembre-se disso. Desfrute, mas compartilhe. Era isso que eu queria falar com vocês. Valeu por me ouvir e escutar, e é nóis.